Daremos início agora ao 8º e último painel deste encontro. Redes sociais. O consumidor quer falar. As empresas sabem como ouvi-los? Como mediadora, chamo à mesa Cuca Lazarotto, repórter e apresentadora. Os palestrantes: Fábio Mariano Borges, publicitário pela ESPM e sociólogo pela USP. Ana Elisa Rocha, advogada especialista em defesa do consumidor, professora de Direito no INSPER. E Alexandre Diogo, presidente do Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. Boa tarde, quero agradecer, antes de mais nada, à Fundação Procon pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir essa questão que, apesar de nova, é de bastante relevância para todas as empresas, para qualquer empresa de qualquer porte. Com o advento das redes sociais, o consumidor, que antes se encontrava numa posição isolada, inverteu o jogo e ganhou um grande poder de agrupamento de interesses, valores, objetivos comuns. Esse intercâmbio de ideias, opiniões, crenças e consumo se tornou imediato. Esse diálogo digital que se estabeleceu, a partir daí, requer muita dedicação, muita criatividade, interação entre empresas e consumidores. E requer também estratégias, cuidado, ética, delicadeza, verdade e até mimos para fidelizar os clientes, mas sempre com muita credibilidade e transparência. As redes sociais deram aos consumidores o poder de influenciar e direcionar um mercado que antes era dependente, até refém, das informações geradas e controladas pelas empresas e suas agências de comunicação, de publicidade, de criação. Mas hoje todas as partes envolvidas vêm buscando as soluções para lidar com esse dilema. O potencial de reverberação das redes sociais deu ao consumidor o poder, um certo poder de reescrever as regras de atendimento. Além disso, o consumidor não pode mais ser visto pelo seu poder de compra, e sim pelo valor do seu capital social. Porque muitas vezes o consumidor ele tem uma plateia, um número de fãs e seguidores até bem maior do que o das próprias empresas. Portanto, é hoje quem dita as regras, né? Muito mais o consumidor do que as empresas. Elas têm que ter um certo cuidado. Porque antes a comunicação entre o consumidor e a empresa era de uma mão única, né? A empresa falava, o consumidor ouvia. Hoje não. Como a gente já falou e está aqui para isso, o consumidor quer falar e as empresas sabem como ouvir. É isso que eles vão ajudar a gente a responder. E depois da explanação de cada um deles, a gente abre para as perguntas. Quero lembrar que as perguntas devem ser feitas por escrito, identificadas com o seu e-mail, porque se a gente não tiver tempo de responder todas elas, a gente vai encaminhar para cada um deles e eles vão responder posteriormente. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E para que a gente dê início, então, eu passo a palavra para o Fábio. Olá, amigos, boa tarde. Vamos conversar sobre os consumidores e redes sociais e o quanto, de fato, as empresas têm conseguido conversar com elas. Mas, diferente do que talvez alguns de vocês estejam esperando, ou mesmo eu até esperava, de falar ou trazer aqui alguns casos de sucesso, de como as empresas vêm muito bem conversando com os consumidores nas redes sociais e o que eles têm aprontado, literalmente é essa palavra, aprontado nas redes sociais em relação às empresas, manifestações e reclamações, eu não trouxe nenhum caso, eu trouxe o olhar do consumidor. Porque uma coisa é o olhar das empresas e o case de sucesso que elas nos contam, ou seja, são elas que nos contam esses cases e o que de fato tem acontecido aí pelas redes. Falando um pouco, então, eu até dei um título, botando a boca nas redes sociais, exatamente essa diversão
dos consumidores, por vezes muito consistente, e daí a gente tem que pensar em alguns itens. Eu trouxe aqui 2 temas principais sobre os quais falaremos, como têm sido essas manifestações de fato nas redes sociais e por que isso acontece, por que isso tem acontecido no nosso caso, no Brasil. Por que somos assim? Será que as manifestações que temos dos consumidores nas redes são de fato iguais no mundo todo? E daí eu começo com uma pergunta para cada um de nós. Quem aqui tem algum caso de tensão no consumo? Teve alguma vez que você ficou assim um pouquinho tenso? Você pensou, ai meu Deus, eu vou ter que fazer essa troca. Ai, o que eu falo? Ai, cadê a nota fiscal? Será que é assim, de fato, no mundo todo? Ou quando vamos fazer um pagamento, vejam, fazer um pagamento, pegamos uma nota da nossa carteira e falamos, ai, desculpa, eu não tenho uma nota menor, me desculpa. Pois é, tem um troco não, viu? Pode trocar, né? Quer dizer, isso é uma característica que está no mundo todo, que no mundo todo a gente tem que chegar e pedir desculpas pela nota de dinheiro que está apresentando. Vejam só, como está o inverso, porque tem uma nota alta de dinheiro, meu amigo, é um orgulho. Você deveria apresentar com orgulho, oi, eu só tenho essa, tá? Eu não tenho uma nota menor hoje, mas tudo bem, né? Pois é, e ó que está em crise o mundo, mas veja só, a gente está indo bem, né, aqui, então é essa a consequência. Isso é muito curioso, eu estou dando 2 casos muito cotidianos, que nós não nos percebemos, e nós começamos pedindo desculpas, né? Quem aqui nunca viveu uma situação de desrespeito e indigna no consumo? Isso é importante a gente pensar, porque isso é pauta do nosso dia a dia, né? Isso nós conversamos o tempo inteiro. Quando nós começamos falando, olha, eu tive um problema com a tua empresa, não, peraí que eu também tive, né? A gente sempre encontra alguém que tem um caso muito pior que o nosso, ou que tem casos piores para relatar. Isso, então, a gente precisa posicionar, que é pautar. É cotidiano, é assunto. Estamos no restaurante, conversamos sobre isso. Estamos namorando e conversamos sobre isso. Conhecemos alguém e conversamos sobre desrespeito no consumo aqui na nossa sociedade. Ou seja, o assunto, o cotidiano está banalizado e ele se transformou num hábito. É habitual sermos tratados, por vezes, com indignidade. Por outro lado, a gente não pode se esquecer hoje do impacto das redes sociais. Qual é o impacto, né? O impacto é esse quadro que vocês viram, que vocês estão vendo aí. O mundo inteiro conectado agora, sabendo agora, assistindo agora, atendendo a minha reclamação agora, compartilhando agora, ou seja, o micro se torna macro e não cabe mais nos nossos olhos. Quando falamos em redes sociais, apenas para posicionarmos sobre o que estamos falando, nós falamos conceitualmente sobre a oportunidade de compartilhamento e de contato digital que ocorre majoritariamente, espontaneamente. Isso é importante a gente conceituar, porque a gente tem uma série hoje de canais digitais, como, por exemplo, o Reclame Aqui, etc., que não são cientificamente ou academicamente classificados como redes sociais. Eles são outros itens, eles são contatos mesmo. Um canal de uma empresa não necessariamente é uma rede social. Rede social é aquela da qual participam todos, né, espontaneamente, colocando a sua vida, os seus posts lá. Eu coloco aqui hoje as 3 principais que temos, inclusive aqui no Brasil, e essas 3 são as mais fortes no mundo todo, e daí frisando que todos os exemplos que eu vou tratar aqui é sobre o Facebook. Então, né, a gente tem uma série de redes sociais, eu elegi por uma série de fatores, até
devido eu ter feito vários estudos e pesquisas recentemente sobre o uso do Facebook. Primeiro, vamos entender como o Facebook tem sido utilizado no mundo, né? Ou especialmente no Brasil, em geral, não somente sobre o consumo, porque depois a gente vai ver a manifestação de consumo. Fiquem tranquilos, todos os posts que eu trouxe aqui estão todos autorizados pelos seus devidos, né, autores. Mas vejam só, a gente pode ter o que a gente chama de um post engajado, de um post que chama atenção para alguma causa, algum sentido, no qual o seu autor tenta falar, gente, olha, isso é importante, participe disso. Ou um post da minha vida pessoal, assim, olha, estou feliz, estou namorando, eu estou legal, eu estou comemorando, é isso aí, né? Ou mesmo o post que eu chamo do pessoal, da particularidade. Quem acompanha redes sociais já viu isso. Oi, acabei de sair da minha aula de laboratório, nossa, coisa chata. Oi, estou aqui assistindo a novela. Oi, estou no cinema, tem fila, não vem não. Ou seja, né, são posts totalmente particulares, ou aquilo do que é pauta, do que é assunto hoje. E a gente faz uma piadinha, faz uma provocação. Logo, importante pensarmos nisso. Redes sociais são manifestações humanas que nós não temos o controle. Né? Tá todo mundo postando o que quer, do jeito que quer, pronto, né? É isso. É a era da exposição total. Tem 2 itens aqui importantes que eu chamo a atenção. Né? É uma expressão pessoal, totalmente pessoal. Então, eu acredito que a causa que eu estou abraçando é interessante e jogo para você, e isso, então, é compartilhado. Né? Nisso, a gente cria e cultiva pautas no Facebook ou mesmo nas redes sociais. Vejam só um poder disso. Um post ele pode atingir 32.417 pessoas a cada minuto aqui no Brasil. Então, todos esses dados que eu estou falando é Facebook Brasil. Em 1 minuto, a cada minuto, você pode atingir 32.417 pessoas diferentes. Isso, claro, tem um limite, isso depois vai se esgotar, né, porque senão, né, isso iria numa margem infinita, claro, mas depois a gente chega num limite que é o número de usuários, claro. E daí, quando a gente pensa nessas manifestações humanas, como estão se dando as manifestações quanto às empresas. Vejam só, a gente pode ter um post muito simpático em relação a uma empresa. Olha que legal, vem aqui, tem uma carronada, tem essa promoção. Isso pode ser espontâneo do consumidor, o consumidor dar uma indicação, ou mesmo a empresa entrar, né, se utilizar de suas ferramentas estratégicas nas redes sociais e estimular, né, que você também passe a brincar com ela. Né? São 2 exemplos aí que eu trouxe para vocês. Ou então a coisa começa a piorar, né? Digamos assim. Nos posts espontâneos, a gente começa a encontrar algumas declarações, alguns contatos. Nossa, fui muito bem atendido. O outro é o fim do mundo. Né? O que é isso? Você foi bem atendido? E daí vem uma série de posts com reclamações graves, de manifestações. Agora, eu não vou ler cada um deles, eu trouxe vários, que eu vou passar rapidamente. O meu intuito não é discutir caso a caso, sem dúvida nenhuma, mas trazer alguns itens para a nossa reflexão da importância dessas manifestações, como também, digamos, da saia justa e de questões jurídicas, também sérias, questões de regulações. E, até antes de falar dessa questão jurídica, eu quero abrir um parênteses aqui e chamar a atenção de um discurso típico brasileiro, da sociedade brasileira, então um discurso recente da nossa sociedade, que não podemos perder de vista. Tudo agora, né, a gente cai, talvez, uma banalização também, ou no alerta de ai, gente, está me censurando. O que é isso? A censura está voltando. Esse é uma atitude que que a nossa sociedade tem apresentado. Claro, faz sentido no Brasil, porque nós temos uma herança, sem dúvida, de ditadura, uma ditadura militar, de censura, etc. Agora, temos que tomar cuidado
porque tudo agora se dá ao nome do liberdade de expressão. E liberdade de expressão, por vezes, nessa atitude, tem sido confundida com o desrespeito, a irresponsabilidade, histórias que não são legitimadas, ou mesmo que têm pouco de veracidade e que são contadas porque eu tenho a liberdade de expressão. Essa é a minha liberdade de me expressar. Nesse discurso que a sociedade tem abraçado, e por vezes com apoio, inclusive, da imprensa, né, tem se esquecido que toda a responsabilidade diz respeito ao conceito principal ou primário da cidadania, que é o direito e o dever. Você tem o dever de exercer os seus direitos, mas sempre o exercício dos seus direitos também lhe traz deveres. Vejam aí, a gente tem os mais diversos exemplos de posts de reclamação e de manifestação. E como cada um deles acaba remetendo comentários e o que a gente chama de share, ou seja, em instantes, esses posts estão compartilhados. Eu não trouxe como grandes exemplos para a gente discutir, até porque eu já chamo deles como exemplos clássicos que a gente teve aqui no Brasil, de reações das empresas. Um deles, vídeo do YouTube contra a Brastemp, clássico, né? Isso, se eu não me engano, foi janeiro de 2010, se eu não estou enganado, na última semana, final de semana de janeiro, quando o consumidor colocou esse post, e a gente tem isso já metrificado, que em um dia ele já estava no ranking dos 10 mais vistos no mundo. Através do compartilhamento, colocaram legenda no post dele e ele foi um dos mais vistos. Tem um outro caso, 2 outros casos também, que a gente já chama de casos clássicos e não pontuais. O da Arezzo, quando foi acusada de se utilizar pele de animais numa determinada coleção, em uma semana, no prazo de uma semana, a Arezzo optou por retirar a sua coleção das gôndolas, em virtude da manifestação que teve nas redes sociais, em especial no Facebook. Cabe lembrar que a manifestação do Facebook, ela não fica isolada numa rede social, mas por se tornar pauta e cultivar pauta, ela desperta a imprensa para o assunto e a imprensa, então, começa a tratar, inclusive com os especialistas. O papel da imprensa vai atrás dos especialistas, faz entrevistas, etc., e traz o assunto à tona até de um modo mais científico, de um modo mais documentado. Outro caso também foi o da Zara, né, que foi acusada nas redes sociais de uso de mão de obra escrava, e a imprensa chamou a atenção disso, inclusive, de certo modo, foi chamando a atenção de outros casos. O caso da Zara foi um pretexto para a imprensa ter esse assunto como pauta, ter esse tema como pauta, e acabou gerando aí até a própria fiscalização na empresa. Então, a gente não pode perder de vista que aqui no Brasil a gente já tem casos que são, sim, significativos de manifestações dos consumidores ou de como as empresas deram atenção para esses casos. E aqui, aqueles que eu trouxe para a gente dar uma olhada rápida, os casos pontuais, que talvez alguns deles vocês estão vendo e pensando, gente, podia ter sido eu, que teria escrito isso, que teria postado isso, nossa, compartilhei um muito parecido. E, olha, eu tenho colecionado esses casos, eu nem vou dizer o número de casos que eu já tenho, né? Assim, em menos de um ano, eu já colhi cerca de 5.000 casos de posts, de reclamações ou manifestações contra as empresas, e a gente tem os mais diversos. Eu vou ser muito claro, a gente tem desde os mais grosseiros, né? Aqueles que, como eu disse, questionam qual é a sua responsabilidade ao postar isso, quem é o autor, né? Qual a autoria disso, né? Entre, claro, aqueles que são os casos de relatos pessoais, no qual
o consumidor tenha vivenciado, tenha, de fato, passado por aquele caso. Vejam esse do Boticário, né, que foi uma denúncia. A gente tem até um antes, eu acho que ainda vai passar, esse fazendo um estímulo ao boicote. E aí, vamos boicotar? Né, que é curioso, depois eu vou tratar sobre isso, né, se as redes sociais podem provocar um boicote ou não, né, como que isso está no mundo e como que isso está aqui no Brasil. Esse caso do Boticário e alguns dados aqui para vocês. 77 desculpa, né, uma observação, pesquisas que eu conduzi e que nesse primeiro semestre eu fiz. Na Insert, eu dirijo um instituto de pesquisas e nós estamos pesquisando nas manifestações dos consumidores nas mídias sociais, e a gente tem aqui 77% dos internautas brasileiros, eles já postaram algum comentário contra alguma empresa, isso nos últimos isso nesse ano, no primeiro semestre desse ano, 77% postaram algum comentário. Estou deixando claro para vocês que nesse algum comentário tem todo aquele balaio, né, que eu mostrei para vocês, desde a irresponsabilidade até a experiência de fato. Agora, olha só se as empresas estão preparadas. Somente 9% deles foram contactados pela empresa devido ao seu post nas redes sociais. Então, vejam, uma coisa é ser contactado pela empresa, pelo canal aonde a empresa disponibiliza, outra é eu estar na rede social e me manifestar. As empresas dizem, e claro, elas têm sim já ferramentas que monitoram e que mostram, apontam para elas se elas estão sendo mencionadas ou não no mundo digital. Portanto, elas têm sim como identificar estas manifestações. E muitas vezes elas são, ou uma grande parte, se não todas as vezes, essas manifestações são explícitas, citando claramente o nome da empresa. Então, tem como identificar 9% delas, 9% dos que reclamaram é que foram contactados. Desses que reclamaram, a gente teve aí o universo de grande parte da classe AB, o restante da classe C, mas vejam que a gente já tem participação de um grupo significativo. E dos contactados, lembram-se, né, somente 9% foram contactados. E destes, só 14% tiveram a situação deles resolvidas pelas redes sociais. O que então a empresa fez? Ela contactou, né, e parodiando, é como se ela falasse: nossa, que triste esse seu caso, nós ficamos super tocados, então nós vamos fazer o seguinte, vamos agora dar um encaminhamento. Você deve ligar para a nossa central de reclamações, para o nosso saque, né, oficializar a sua reclamação, ou seja, nisso há sim um despreparo de pensar o canal. O que a empresa fez? Captou na rede social e deslocou para o canal tradicional. Tirou, né, da rede social o contato, ainda que o post continuasse, né? Muito bem, em maio de 2012, cerca de 30% dos posts diários eram sobre alguma experiência ruim no consumo. E daí, por isso que eu fiz a introdução, lembrando que a gente não tem que se assustar. É a nossa rotina, é nosso cotidiano, é nosso papo. A gente conversa sobre isso. Um vira para o outro e fala: pô, estou com problema com a TV por assinatura. Ah, eu também. Né? Então, o nosso cotidiano é mesa de bar, é conversa de mesa de bar. Então, logo, na expressão humana que acontece na rede social, não poderia deixar de ser que também ali, né, se tornasse uma expressão, se a gente fosse muito rigoroso, 30% talvez, fosse até poucos. Agora, um alerta. É muito importante a gente prestar atenção para o ciclo de vida de um post, ou seja, qual é a sobrevida dele. Muitas vezes a gente está muito atento com quantos likes ele recebeu, quantos compartilhamentos, quantos shares, etc. Mas a gente tem que atentar aí, na verdade, que um post,
ele, às vezes, tendo pouco compartilhamento, ele tem uma sobrevida grande, porque as pessoas vão lá comentando durante muito tempo. Em geral, os posts sobre reclamações e manifestações dos consumidores duram até 11 dias. 11 dias numa rede social é uma eternidade. Uma eternidade. Né? Então, os mais famosos, os que mais geram comentários, eles demoram 6 dias, 7 dias. A própria rede social tenta provocar o assassinato desses posts, porque, num instante, tem gente comentando: ai, gente, não aguento mais essa lata de refrigerante, pô, tira isso, olha, o próximo que aparecer aqui falando do tufão, eu excluo, né? Então, tem essas brincadeiras, essas ameaças, que a gente chama que é o assassinato do assunto, né? A própria rede está tentando matar o assunto. Vejam que isso não acontece com os de reclamações. Na hora que os posts de reclamações vão para as redes sociais, ninguém tenta tirar. As pessoas fomentam. Sobre o que estamos falando, muito rapidamente aí. Estamos falando sobre as manifestações dos consumidores aí, né? Que agora tomam as redes digitais. E lembrando, um dos primeiros casos que a gente teve disso, só que não foi uma rede social, foi da Nike, de um consumidor em 2001, 5 de janeiro, que fez uma encomenda de um tênis personalizado da Nike e pediu para que o tênis viesse escrito feito com mão de obra escrava. E a Nike reagiu e houve, durante meses, uma troca de e-mail. O que aconteceu? Esses e-mails acabaram sendo compartilhados. Vejam, nós estamos falando uma era pré-Facebook, uma era pré-mobile, sem dúvida alguma, porque hoje você está na fila e você já autentica, coloca o seu post, a sua reclamação ali naquele momento. Esse da Nike, a Nike ficou arranhada até hoje, né, sendo conhecida como o uso de mão de obra escrava infantil. Estamos falando também de boicotes. O boicote começa, né, em 1878, contra o Mr. Boycott, que era um fazendeiro na Irlanda. A história dele é muito legal, mas fica, né, como não tem nada a ver com as redes digitais, fica para uma outra oportunidade. Veio daí o nome boicote. O Brasil tem boicote? Cientificamente não, né? Nós não temos casos de boicote aqui. E daí a gente tem que pensar nisso, que as redes sociais, na verdade, elas pouco têm arranhado a vida financeira das empresas. Por que sofremos? Isso tem a ver com a nossa história, né? Isso também dá aí uma outra pauta. E a gente está refletindo isso agora nas mídias sociais. Vejam só, um dos primeiros produtos vendidos a prazo aqui nesse país foi a mão de obra escrava, que era vendida em 12 prestações, 70% de juros ao mês, a primeira sem entrada. Você tinha 30 dias para você botar o escravo para trabalhar e com o dinheiro que ele te rendia você pagar a primeira prestação. Isso é sério, a nossa história começa assim, é uma história de indignidade, onde o vendedor funcionava como agiota, emprestava dinheiro, estou falando de Brasil Colônia, era de pessoalidade. Até hoje o consumidor chega na loja, a gente vira e fala: oi, meu nome é Fábio, o teu? Isso é muito simpático, mas transfere o direito para a pessoalidade, e a gente não percebe isso por vezes. E existe uma hierarquia consumidor-varejo. O varejo está acima e o consumidor abaixo. O varejo ainda olha para o consumidor e fala: reclama, pode reclamar. E ele ainda faz mais. Vai atrás dos seus direitos, vai, pode ir, vai mesmo. Só lembrando que o marketing prometeu nos atender muito bem. Vejo ainda aonde paramos. Os desafios, então, que temos, né, para entender, primeiro, a vulnerabilidade das marcas. Vamos agora ser justo, colocar uma balança e saber também que, se por um lado o varejo, as marcas estão acima dos consumidores aqui nesse país, elas agora estão vulneráveis para o bem e para o mal. Seja porque, por vezes, provocam atendimento indigno, seja porque também o consumidor, gente louca tem em todo lugar, né? Vai lá e arranha uma marca que, por vezes, é mais fácil arranhar que a marca do que o marido, a esposa, e por aí vai, né? A legitimidade, a veracidade desses depoimentos. Que história é essa?
né? A gente viu por exemplo, um post contra a Nestlé supra-questionável, com uma situação que a gente não tem ainda os dados, né, para falar com tranquilidade, que foi a associação da Nestlé patrocinadora do Big Brother, em um caso que teve lá, que foi um ponto de interrogação, é um ponto de interrogação até hoje, e no instante o consumidor se apodera disso e joga isso nas redes sociais, eu não tenho outro termo a dizer, vomita isso rapidamente nas redes sociais. As regulações e responsabilidade. Numa era de exposição, a gente está perdendo o sentido disso e tudo parece que se torna plausível em nome da liberdade de expressão. Aí eu chamo a atenção que a gente está falando sobre cidadania e consumo. E isso tem a ver com as redes sociais. É aqui que eu termino, lembrando que a gente precisa cultivar, sem dúvida nenhuma, o conceito de cidadania, que o consumo também faz parte da cidadania, inclusive quando eu me manifesto em relação ao consumo. Eu tenho, sim, direitos, mas tenho também deveres e responsabilidades sobre aquilo que eu estou postando, e as redes sociais não são brincadeira quanto a isso, elas têm impacto. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Eu acho que dessa forma que você terminou, diretamente já jogou a bola para a doutora Anelisa, que vai falar para a gente exatamente sobre direitos e deveres do consumidor, né? Mas eu quero só acrescentar que, antes mesmo de você terminar, era exatamente o que eu estava pensando, na questão de cidadania e de ética, né? Se todo mundo pensasse um pouquinho, tivesse um pouquinho de autocrítica antes de postar, seria um pouco mais fácil. Oh. Por favor, doutora Anelisa. Eu tenho 2 artigos na Constituição brasileira, a previsão aí da defesa do consumo. Eu tenho no artigo 5º, que fala dos direitos básicos, né, pessoais, e eu tenho também no artigo 170, que fala da parte de economia. Então, está aí a importância do assunto da defesa do consumidor na esfera jurídica brasileira. Então, aqui só um lembrete amigo, né, da onde surgiu. A gente tem aí uma ação muito forte do Estado para proteger e defender essas relações, porque o consumidor é considerado a parte mais frágil. Então, o aparato todo que o consumidor tem em mãos para defender os seus direitos é muito grande. O que a gente não pode esquecer é da harmonização desses interesses envolvidos, ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio, né, dos players, de empresa e consumidor. Vou correr um pouquinho aqui por conta do tempo, tá? E eu tenho toda sorte de ações, todas as espécies de ação que podem propiciar a defesa do consumidor, elas são admissíveis. Então, é um espectro muito, muito grande. E o consumidor está usando isso, vamos dizer, como uma vingança até, por conta da falta de atenção que as empresas dão, né? Quando a gente tem um problema, e todos nós temos, como o professor estava comentando aqui, o que a gente deve fazer? Vamos voltar um pouquinho a fita para a gente chegar nas redes sociais. Primeiro, você tem que se informar, você tem que saber se aquilo que você está pleiteando é seu direito. É muito frequente você chegar, o pessoal lojista reclamar que a pessoa comprou uma bolsa, a pessoa estava no estabelecimento comercial, comprou a bolsa e ela quer trocar naqueles 30 dias. A bolsa não tem problema nenhum. Então, o pessoal confunde também a prática de mercado, de você poder trocar nos 30 dias, que é uma liberalidade do vendedor, com aquela questão de se o produto tem uma falha ou um defeito. E aí eu tenho obrigação mesmo do fornecedor de devolver. Então, existe confusão ainda. Tá? Então, você tem o direito de pleitear alguma coisa? Tem, perfeito. Você primeiro vai conversar com o fornecedor. Às vezes é aquela dificuldade, né? Que é 0800, um saque terceirizado, enfim. O que a gente recomenda, né? Nós, advogados e todos os órgãos de defesa do consumidor? Faz por escrito, porque você vai ter uma comprovação de que aquela sua reclamação chegou no fornecedor, né? Muito bem.
O que você pode fazer? Você pode utilizar meios de comunicação, vai para a imprensa, jornal, revista, e agora a gente tem, então, as redes sociais, né? Era muito comum pouco tempo atrás, eu vou colocar no jornal X ou Y, né, a minha reclamação. Ou seja, você não está me dando atenção na minha reclamação, eu vou colocar em algum veículo que tenha visibilidade. Por quê? Porque o que dói mais, isso eu vejo na minha prática, o que dói mais para o consumidor não é nem o valor daquela compra ou aquela troca, é o descaso, a indiferença que ele sente com relação àquilo que ele está pedindo. Isso dói tanto que eu tenho clientes assim, com causas com valores muito pequenos e eles resolvem, às vezes, ir até a última instância, porque eles se sentem muito indignados, né? As agências reguladoras aí também têm um papel importante, também dá para fazer uma reclamação através das agências, né? E posso também recorrer à justiça. Muito bem. Quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de alguma coisa do dia a dia. Todo mundo aqui, provavelmente, tem conta no Twitter, tem Facebook e frequenta esses ambientes todo dia, né? Está aí uma definição de rede social, depois acho que essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês olham com mais calma o link. Agora, o alcance que a gente tem na internet e nas redes sociais é uma barbaridade, como o professor estava falando aqui. Em tempo real, você atinge milhares de pessoas e o negócio viraliza, né? Aqui tem uma matéria interessante, acho que do Estadão, tem os links aí. Cuidado, está todo mundo olhando, né? Então, eu estou postando alguma coisa, eu estou postando para o bem e para o mal. O que acontece com uma reclamação feita na rede social, a diferença dela de uma reclamação feita, por exemplo, num jornal, alguma coisa impressa? Quando eu ponho na internet, quando eu ponho numa rede social, o negócio ele tem um potencial de ampliar, que é uma barbaridade. Eu consigo alcançar a gente no mundo inteiro, né? Tá aí o caso da Brastemp, que teve repercussão internacional. Aqui a gente vê, por exemplo, uma notícia de que as redes sociais elas influenciam 30% dos consumidores. O que a gente nota, por exemplo, é que as empresas agora elas têm budget para ter alguém monitorando as redes sociais. Por quê? Porque elas querem saber como é que está a marca delas, estão sendo faladas essa questão também de violação de direito autoral ou de marca, é uma questão que as empresas estão de olho. Então, as empresas já estão com presença forte nas redes sociais e monitorando, o que é um sinalizador interessante. E a gente nota aí que o consumidor transformou as redes sociais num balcão de reclamações. E as empresas monitorando. Muito bem. Será que as empresas elas estão atentas ao que o consumidor realmente quer e a como utilizar esse canal? Eu acho que algumas empresas estão, sim, antenadas. Eu tenho consultas de empresas de como se colocar em rede social e tudo mais, mas ainda é incipiente. Então, a gente nota, por exemplo, casos como o da Brastemp, está aqui, que é aquele que você falou. Esse aqui viralizou, eu não sei se vocês viram, a cliente comprou uma bijuteria através da internet, a bijuteria não chegou. A bijuteria não chegou, o canal que ela escolheu para fazer a reclamação foi o Facebook, né? Então, ela reclamou e ela foi, não só ela foi destratada, mas, assim, o diálogo dela, depois, se vocês quiserem olhar no Facebook, pelo menos é o que aparece para a gente, me parece que tem veracidade, isso é uma questão para a gente ver depois, mas foi um diálogo bastante pesado, em que ele xingou ela de vagabunda e falou algumas outras coisas muito pesadas, e depois veio pedir desculpas publicamente. Tá? O que isso gerou em termos da imagem da empresa, pelo menos em sede aqui de Facebook? Eu tenho aqui visu indelicada. Alguém abriu um perfil no Facebook e, se vocês forem entrar, o que tem assim, iPhone 2000 não sei o quê, compre na loja X, que daí só vai receber depois da Copa, enfim. Aquelas piadinhas que a gente já conhece, mas a empresa está com a imagem arranhada, no mínimo.
Então, aí os links. Esse aqui é um caso interessante. É o canal do Otário. E eu não sei se alguém aqui já viu. Você já viu? O que acontece no canal do Otário? Você entra... a gente tem como utilizar a internet aqui? Não. Não? Bom, entrem depois. Então, o que acontece? Ele faz uma série de reclamações contra empresas de telecomunicação, TV a cabo, enfim, N. E as reclamações, elas são muito pertinentes. São vídeos que essa pessoa está postando, né? E você tem a opção de ouvir com os xingamentos ou sem os xingamentos. Existe essa opção, tá? Porque a empresa FDP, não sei o quê, e põe a boca no trombone. E é curioso porque a reclamação dele, ela bate muito dentro da gente como usuário desse serviço. Eu também passo por isso, né? Todo mundo. Então, você vê que existe uma coerência, mas será que ele não está utilizando de uma forma talvez indevida esse canal e essa forma muito boa de atingir várias pessoas com uma reclamação legítima? Né? Vamos voltar para a Constituição. Então, o que fala a Constituição, agora em termos jurídicos mesmo? É livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Se vocês forem ver, tem no Facebook, vários posts são anônimos. Né? Por quê? Porque a pessoa, de repente, está pressentindo de que ela talvez tenha uma responsabilidade com relação ao que ela está postando ou falando, não sei. Eu tenho assegurado na Constituição, que é a nossa lei maior, o direito de resposta. Né? Então, eu poderia estar utilizando até o direito de resposta na mesma rede social onde foi postado e colocar a minha defesa. E aí, o que a gente não pode esquecer é que são invioláveis intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas. E eu tenho assegurado aí, inclusive, a indenização pelo dano material ou moral, que está muito na moda. Por quê? Está lá na Constituição. Aí eu chego, por exemplo, no Código Civil. Né? Quem, por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência, causar um dano a alguém, violar um direito e causar um dano a alguém, mesmo que seja só moral, ele está cometendo um ato ilícito. Não pode. Né? Será que essas pessoas estão sabendo disso? Será que vamos dizer, os usuários de redes sociais sabem? Né? Também é um ato de cidadania você saber alguma coisa sobre lei. Aí eu dou uma olhada no artigo seguinte do Código Civil, que eu trouxe, que eu acho uma coisa bem curiosa aqui. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, eu tenho o direito de reclamar, eu acho até que eu tenho o dever, não é, de reclamar. Estava com defeito, ou o serviço não presta ao fim a que se destina, perfeito, eu tenho a ferramenta e o poder de utilizar a rede social e potencializar aquela minha reclamação, ótimo, faça isso, é um exercício de cidadania. O que eu não posso fazer é ultrapassar o meu limite quando eu vou exercer o meu direito. Tá? Isso é até uma coisa básica, questão de bom senso, né? E é ética também, e aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. Né? Então, eu quero reclamar, tenho legitimidade para reclamar, boca no trombone, ok. Mas precisa tomar cuidado, a exposição em rede social é uma coisa muito delicada. Tá? Alguns riscos legais aí da exposição em redes sociais. Liberdade de expressão. Tenho liberdade de expressão? Tenho sim. Essa liberdade de expressão ela vai esbarrar no direito do outro. Tem a questão da privacidade, anonimato e outros. A sensação que a gente tem quando a gente está na frente de uma tela de computador, ou mesmo com o nosso smartphone, é de anonimato. Quer dizer, eu estou olhando, eu estou pesquisando o site, estou mandando e-mail, estou achando que ninguém está vendo, que ninguém que aquilo não é uma coisa rastreável, e a gente sabe que é. Eu deixo muito mais rastro na internet do que na vida real, hoje em dia. Tá?
E aí, uma outra questão, a gente tem aí o Marco Civil, tem vários avanços, vários projetos de lei, muita coisa acontecendo e muita coisa sendo discutida, mas apesar da gente não ter uma legislação específica para a internet, não significa que eu possa fazer tudo na internet, que eu possa abusar do meu direito ou xingar, enfim. A gente tem, no nosso ordenamento jurídico, leis e dispositivos que se aplicam à maior parte de todas essas condutas ilícitas que estão acontecendo. A questão que se coloca como é que eu faço para provar? Né? Às vezes eu necessito de um técnico que veja para mim de onde partiu aquela mensagem, aquele post, o IP, mas é possível, tá? Aqui é a responsabilidade do provedor. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Tem a questão dos logs. Por que é importante que os provedores guardem os logs? Porque se eu tenho um problema, por exemplo, eu me senti atingida por algum comentário numa rede social e a pessoa, no dia seguinte, retira, como é que eu faço a prova de que aquilo estava na internet? Né? Como é que eu vou fazer se o provedor não guardou os logs? Também é um assunto delicado que está em pauta aí e que gera preocupação. Aí, gente, caiu na rede, disseminação rápida e de largo alcance. Então, de novo, todo mundo, nós, as empresas, todos os usuários têm que prestar atenção, né, no que faz essas redes. É engraçado porque a gente fala, e eu acho, a minha sensação é que toda vez a gente volta para a questão de educação. Porque é uma questão de informação, é uma questão de você saber o que é. Né? Se aquela você tem o direito? Tem. Você pode reclamar? Pode. Você pode ultrapassar aquele limite do aceitável? Não, não pode. Né? Então, a gente volta sempre para a educação. Você sabe do potencial danoso, por exemplo, de um post numa rede social. Você sabe o que pode acontecer se você caluniar uma pessoa ou algum problema e é o seu nome que está ali. Normalmente as pessoas não sabem, tá? As empresas também não. E a gente está utilizando a gente está dando um mau uso para uma ferramenta muito boa, né? Com um espectro aí de alcance bárbaro. O posicionamento das empresas. Bom, aqui tem uma notícia interessante da Dell. Né? Eles começaram a fazer um trabalho de contato com os consumidores via rede social que deu um retorno muito grande. Eles conseguiram diminuir as reclamações. Então, é um canal de uma proximidade e de tempo real tão bom, né, que dá para utilizar, para mitigar aí essas reclamações. O impacto dessas redes sociais ele é tão grande que um tribunal da Inglaterra ele notificou uma pessoa que estava com perfil falso no Twitter através do Twitter. Né? Uma coisa assim, inovadora. Porque, então, eu poderia estar utilizando a mesma via das redes sociais para citar uma pessoa. Não acho o endereço físico dela, mas estou vendo que ela está online. Né? Não deixa de ser uma coisa interessante. Aqui, o México conseguiu prender um fugitivo exibicionista por meio do Facebook. Por quê? Porque ele começou a se gabar das coisas que ele estava fazendo, na rede social. Então, né, tudo tem dois lados. Outra curiosidade aqui. Eu estou sem óculos e não estou conseguindo ver. Olha, eu não sei se vocês lembram desse acontecido que foi recente. Deve ter o quê? Uns 1 ano, 2 anos. Torcedor fanático. O time dele ganhou de um time adversário que ele não apreciava muito, ele deu aquela tuitada boa, né? Porque o outro time, não sei o quê. Bom, acontece que e ele tuitou através da empresa, né? O outro time era um grande cliente da empresa dele, ficou sabendo na hora, ele teve que se retratar e foi mandado embora. Tá? Porque ele deu uma tuitada, ele se animou com questão de time de futebol. Obrigada. O problema do anonimato da internet. Tenho como achar? Eu tenho como achar.
Existem modos técnicos de conseguir achar quem postou, quem criou um perfil. A gente tem, tá? Então, essa sensação de anonimato que cada um de nós tem frente à tela do computador é falsa, tá? Essa aqui foi uma mulher do Canadá que estava de licença porque ela estava com depressão e ela perdeu os benefícios do seguro porque ela postou no Face uma fotografia dela na praia, alguma coisa assim, e a seguradora falou assim, está se divertindo, então não está deprimida, né? Suspendeu o benefício porque ela postou no Face que ela estava numa praia, enfim, sei lá. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu estou aqui à disposição para a gente trocar ideias, estão aí os meus contatos, tá? Muito obrigada. Obrigada, doutora Anelisa. A gente, pelo jeito, continua mesmo na questão da ética e do senso autocrítico e tal, mas... pelo que eu estou entendendo aqui, realmente as empresas não estão sabendo ouvir. Mas o Alexandre, que é presidente do Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, talvez tenha um pouquinho mais esse feedback, né, do consumidor, o quanto eles, de verdade, estão conseguindo ser escutados, principalmente através da rede. Por favor. Bom, para começar, eu queria parabenizar ao Procon São Paulo, a todos os PROCONs do Estado de São Paulo por esse encontro e por trazer esse tema para esse encontro. Eu acho fantástico fazer esse tipo de pergunta, porque uma última coisa que você imaginaria num encontro de PROCONs é a preocupação com a preparação da empresa para esse novo momento da sociedade brasileira, que são as mídias sociais. Então, a gente realmente quer parabenizar vocês, eu acho muito importante que todo mundo que está aqui é de algum PROCON. Certo? A grande maioria, né? Muito bem. Então, a gente realmente fica muito, muito satisfeito em ver isso. Bom, para começar, quero falar um pouquinho para vocês, eu não sei quantos de vocês já conhecem, já ouviram falar rapidamente sobre o instituto que eu presido. O Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. Nós somos uma entidade que é um pouco diferente. Nós não somos nem um órgão de defesa do consumidor, nem somos uma entidade representativa de nenhuma entidade de empresa. Nós somos um instituto cuja finalidade é gerar para o mercado brasileiro, tanto para o consumidor quanto para as empresas, conteúdo científico, para a decisão da relação de consumo, para a decisão de compra. Esse é o objetivo do instituto que eu presido. Muito bem, agora eu fiquei aqui camuflado atrás do notebook, né? Está todo mundo me vendo melhor agora? Muito bem. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, nós somos uma entidade cuja finalidade é trazer para o mercado formatos para que a sociedade possa se decidir nas relações de consumo. Um dos melhores exemplos disso é o ranking que a gente faz em parceria com a revista Exame. Nós fizemos a primeira vez que alguém testou atendimento de saque no Brasil. Fomos nós quem fizemos isso em parceria com o Inmetro, em 2006. Isso foi ao ar no Fantástico, deu um fuzuê danado, lembram disso? Deu um furdunço na sociedade de uma tal forma que vocês não têm ideia. Eu fui parar em Brasília e perguntaram por que o atendimento dos saques era tão ruim. E eu falei, boa pergunta, vamos começar a pesquisar isso, né? E a gente hoje, então, há 3 anos, a gente faz aí o ranking Exame IBRC de atendimento ao cliente, que coloca lá nas páginas da principal revista de negócios do país quem são as melhores empresas em atendimento e quem são as piores empresas em atendimento ao cliente do país. Eu acho que isso é muito corajoso e é, sim, uma ferramenta de autorregulação da relação de consumo. Eu acho que isso é muito relevante. Um outro trabalho que vai sair recentemente na Exame, ainda não saiu, viu, Renan, mas vai sair em breve, é um trabalho que a gente tem feito que eu acho que vai ser muito interessante. Até para responder um pouco essa pergunta. Redes sociais, o consumidor quer falar, as empresas sabem como ouvi-los? Não, a resposta é não, as empresas ainda não sabem. Objetiva, franca e diretamente, não, as empresas ainda não sabem. A gente ainda tem empresa perguntando para mim, será que eu preciso estar na rede social? Eu falo, essa pergunta está velha. Está ultrapassada. Você já está na rede social. E se você está me perguntando isso, é porque você ainda não se deu conta disso. A questão é, como é que eu devo reagir à minha exposição, que já é real, nas redes sociais? Como é que eu interajo? Não é o professor, perdão, esqueci seu nome? Fábio.
professor Fábio colocou uma coisa bem interessante aqui. 9% das pessoas que falaram mal de alguma empresa nas redes sociais foram contactadas por causa desse post que elas fizeram no Facebook. E isso reflete a realidade hoje. As empresas não sabem o que fazer ainda. Tem empresas que monitoram, mas não sabem bem o que fazer com esse monitorar. E aí, respondendo, inclusive, aquela pergunta anterior que me levou para Brasília em 2006, por que é que o atendimento no Brasil ainda é tão ruim? A gente vai trazer um estudo científico que vai ser publicado na revista Exame, altamente interessante, que é o seguinte: nós fomos verificar, medir de forma objetiva, com metodologia científica, qual é o investimento que as organizações fazem nas 3 etapas do relacionamento. Porque toda e qualquer empresa, ela faz relacionamento, não importa se é produto, não importa se é serviço, não importa o que faça. Tudo que uma empresa faz é relacionamento. E há 3 etapas desse relacionamento. A primeira etapa é a pré-venda. A segunda etapa é a venda, a terceira etapa é a pós-venda. E a gente foi mensurar como é que essas empresas investem em cada uma dessas 3 etapas. E depois eu vou falar para vocês de onde surgiu esse estudo que a gente está conduzindo aqui no Brasil como pilar para a América do Sul, desse estudo. E a gente vê coisas absurdas, como, por exemplo, o que se investe na etapa de pós-venda no Brasil. A mesma empresa, se eu pegar a mesma multinacional, de diversos segmentos, que lá no seu país investe paritariamente nas etapas de pré-venda, venda e pós-venda, aqui no Brasil investe 4, 5 vezes menos em pós-venda do que na pré-venda e venda. Isso, em parte, se justifica pelo fato de estarmos vivendo num país de ascensão social, classe C emergente, todo dia entra a gente jogada aí, espirrada nas relações de consumo do Brasil. Obviamente, o investimento em vendas precisa ser maior. A gente é diferente de um mercado maduro, como o mercado europeu, como o mercado americano, mas não se justifica a disparidade de investimento. E aí está a resposta para todos os males de atendimento ao cliente no Brasil. Muito franco e objetivamente. Algumas entidades associativas das empresas não gostam quando a gente fala isso, mas é a mais pura verdade. Essa disparidade ela é real. Por que é que uma empresa de telefonia celular todo mês coloca para dentro da sua carteira 500 mil, 1 milhão de clientes, e ela aumenta o investimento no seu atendimento, no seu saque, 8, 10% no ano inteiro? Não há saque que funcione desse jeito. Não há. É mais ou menos isso. Se você publicado em breve, vai ser outro bafafá no mercado. Eu vou estar viajando fora do Brasil nesse momento, para a gente não ser... não precisar andar de segurança por aí, né? Mas, enfim. Então, objetivamente, respondendo essa pergunta, não estão preparadas. E por quê? Eu participei, em junho de 2012, de uma reunião em Paris, que lançou, através da Lime Bridge, que é uma associação internacional de entidades de relacionamento, de empresas de relacionamento com o cliente, empresas de consultoria. São empresas que não vendem nada, elas vendem serviços para o relacionamento com o cliente. E eles lançaram um produto bem interessante, que é o Observatório Internacional do Relacionamento com o Cliente, em Paris, em junho de 2012. O IBRC vai ser o pilar, o ponto focal para a América do Sul. Eu tive recentemente agora, a semana passada, no Chile, buscando um parceiro para ajudar a gente na América do Sul. Qual é o objetivo desse observatório internacional, que vai ter sede na Malásia, em Kuala Lumpur? O objetivo é trocar experiências bem-sucedidas das relações de consumo nos diversos países. O que as empresas fazem com relação ao amadurecimento da relação de consumo em cada uma das sociedades, porque a gente não pode comparar de forma linear a relação de consumo no Brasil e no México, já não dá para comparar. No Brasil e no Chile, já não dá para comparar. Que gerar no Brasil e na China, que gerar no Brasil e na França, na Inglaterra, é muito diferente. Então, a ideia é que a gente consiga criar parâmetros comparativos mínimos para trazer informações palpáveis, concretas e com metodologia científica. E a primeira coisa que a gente admite nesse grupo do Observatório Internacional do Relacionamento com o Cliente é que a gente está vivendo hoje no Brasil, o poder muda de mão e a gente está vivendo, nesse momento, simultaneamente, 3 eras das relações de consumo. A primeira grande era o que a gente chamava de a era do fornecedor, que é, como disse o professor Fábio, aquele momento de vai reclamar? Tô nem aí. Vai reclamar?
que ótimo, reclama mesmo, isso mesmo, estou querendo que você reclame, vai lá. Esse momento, ele já não é, como você pode ver pelo gráfico, ele já não é integral. Né? E a doutora Ana falou de uma coisa extremamente interessante, a educação ainda falta. Eu acho bárbaro quando eu vejo o Procon São Paulo, principalmente, eu desconheço um pouco das outras entidades, dos outros Procons, mas o Procon São Paulo ter uma atividade educativa extremamente forte. Isso é fundamental. Por quê? Esse consumidor que adentra ao mercado, as relações de consumo, ele ainda é frágil no conhecimento dos seus direitos. Ele ainda não sabe. E, mais do que isso, ele ainda está vivendo o deslumbre de consumir. E ainda aceita alguns tipos de tratativas, que o professor Fábio colocou bem, que são absolutamente inaceitáveis. Ele ainda aceita esse tipo de tratativas. Né? E a gente percebe, então, que a era do cliente ela veio e começou a romper com isso, a gente começou a viver plenamente, e, a partir de 2010, a gente tem lá uma nova ruptura e um novo momento. Por quê? Você vê lá que o poder, na era do fornecedor, estava na mão de quem? Estava na mão da empresa. Você quer comprar, compra, você não quer, não compra. Quem é que lembra perfeitamente da época no Brasil que a gente não tinha concorrência? Vocês lembram disso? Você não tinha opção.